Foi. Vamos lá? Todo mundo de camerinha fechada, só a Lari comigo hoje. Obrigada, Lari, pela companhia. Ah, ele está aqui também. Muito obrigada. Gosto de ver carinhas, né? Pelo amor. Senão eu fico parecendo que eu tô lendo aqui para as paredes. Mas vamos embora. A gente estava na página 67. Ficamos aí 2 semanas. A gente fica assim 2 semanas sem se ver, parece que vai ficando dando uma distanciada, né, na leitura. A gente já nem lembra mais onde a gente estava, o que a gente estava falando, né? A gente estava falando do caso do Léo, que se separou da Lina, né? A Lina saiu com outra pessoa, ele ficou sentido. E aí ele faz uma pergunta, né? Uma discussão filosófica ali que ele leva para a analista, do tipo, você acha errado, então, ela ter ficado com outra pessoa? Eu já tinha esquecido o caso, estava relendo aqui antes de começar. Eu também, Lari, eu não consegui ler essa semana antes, eu estava assim, meu Deus do céu, onde é que a gente tinha parado, né? Ele tinha feito, né, uma pergunta meio filosófica, você acha errado a pessoa, você acha que é traição a pessoa ter ficado com outra pessoa, estando comigo, né? E aí a analista se sente meio acuada, né? Então ela sente que ela não sabe o que responder, se ela é a favor, se ela é contra, e aí que identifica, né, o medo na contratransferência, né? E aí, a partir disso, a gente vai começando a entender esses casos onde a gente sente que não sei se o paciente coloca a gente, tipo, na parede, alguma coisa assim, e o quanto esse sentimento de estar na parede, de estar encurralado, vai despertando esse sentimento aí de medo, né? E aí, lá no final da página 66, ela fala sobre não existir certo e errado, né? Então, talvez, mesmo que o paciente, que ela pudesse dizer algo que o paciente não gosta, ainda assim aquilo poderia ser usado como recurso, como material para ser trabalhado, né? E aí eu vou retomar do último parágrafo, só para a gente dar uma relembradinha, né? Vou retomar, na verdade, 3 parágrafos, só para a gente dar uma relembradinha. Além de se sentir traído pelo analista que tomou partido de Lina enquanto representante da figura parental, a criança nele se sentiria desautorizada naquilo que sente. O pavor de Léo é que lhe digam que ele não tem o direito de estar com ódio da Lina, ou que é bobagem estar ofendido. É como se o adulto risse e debochasse da criança que está emburrada. Seria um golpe mortal para seu narcisismo. Identificados os nervos expostos, é possível imaginar uma interpretação que talvez ele pudesse escutar sem explodir. Você quer saber se eu acho que você tinha ou não direito de se enfurecer com Lina? Ou então, você tem medo de que eu ache que você é um bobo por estar com ódio dela? Aqui, a Marion fala sobre tentar explicar para o paciente porque ele mesmo fez a pergunta. Então, quando a gente não sabe muito bem o que responder, ela traz essa possibilidade, né? Às vezes a gente não precisa responder o que o paciente falou. Às vezes a gente só pode explicar para o paciente por que foi importante para ele aquela pergunta. E isso talvez já seja uma possibilidade de continuação, porque aí a gente não dá uma resposta nem sim e nem não, né? Nem acho certo ou acho errado, acho que a Lina está errada ou acho que a Lina está certa, mas a gente foca no porquê que aquela pergunta é importante. Quando a gente diz assim para o Léo, acho que você está querendo saber se eu acho coerente a Lina ter ficado com outra pessoa ou não, porque isso talvez pode se ancorar numa dúvida que você mesmo está se perguntando, né? Você mesmo está se perguntando se deseja perdoar ou se segue com o ódio dela, né? Então, talvez explicar o motivo da pergunta seja mais importante para uma análise do que a gente responder a pergunta, né? Então, talvez é isso que a Mariana está trazendo aqui, né? E aí ela diz, vejam só que interessante, não existe certo e errado. Se o paciente explode, ficamos sabendo que pisamos em terreno traumático. E isso é bom, porque nos aproximamos daquilo que queremos, ajudar o paciente a elaborar e a integrar o traumático. No caso de o paciente explodir, sempre se pode reverter a situação com uma interpretação transferencial. Você ficou com ódio de mim porque acha que eu estou te chamando de exagerado, quando para você o que aconteceu foi um choque brutal. Ou a gente poderia, por exemplo, dizer assim, vamos supor que a gente diga para, não, eu acho que não foi traição, acho que a Lina
não era errado, vocês não tinham algo sério. E se ele explode às vezes com isso, talvez a gente possa falar, imagino que você tenha explodido, imagino que você tenha ficado com raiva, porque para você, então, isso significa uma traição? Então, você está certo de que é uma traição? Então, você está certo de que talvez não poderia perdoá-la a partir disso? Ou você gostaria de rever as suas certezas, né, naquilo que você está ancorado? Então, acho interessante quando ela fala, não existe certo e errado, a gente sempre pode pegar uma volta ali de retorno, a gente só precisa tentar entender o que isso afetou transferencialmente o paciente, né? E aí agora a gente começa pelo trecho que a gente ainda não tinha lido. Ainda sobre o tema perguntas a queima-roupa. Como vimos, a analista costuma ficar desconcertada e paralisada porque sente que está sendo forçada a responder em identificação com o objeto interno do paciente. Está sob pressão do que Klein chamou de identificação projetiva. Sabe que precisaria se descolar do conteúdo manifesto da pergunta para recuperar a sua posição analítica. E, para isso, só tem um jeito. A analista precisa conseguir acessar a angústia da criança no adulto. O clima no campo transferencial contra transferencial é tenso porque a analista percebe a violência latente. Precisamos tomar cuidado, porque é muito mais fácil sintonizar a escuta na frequência ódio do adulto do que na frequência sofrimento da criança no adulto. Não podemos esquecer que, quando esse sofrimento não é acolhido, se transforma em ódio. Então, aqui ela está falando sobre a importância da gente entender que essa pergunta, ela não vem como uma pergunta latente, ela não vem como, na verdade, ela não vem como uma pergunta manifesta, como algo racional. Ela esconde um conteúdo latente ali. Então, quando ele pergunta sobre isso, quando ele pergunta se acha certo ou errado, está escondendo algo, assim, tá escondendo algo como, se você responder errado, eu vou ficar com raiva de você. Que você responda certo, porque respondendo certo, você vai conseguir acolher minha criança interior. Se você responder errado, o adulto é que vai se enfurecer. Se você responder certo, talvez a criança consiga ser acolhida. Então, e aí é um campo minado, né, para o analista. Tipo, tá, né, tipo batalha naval, sabe? Assim, eu fico pensando muito numa batalha naval, né, de que, sei lá, I-35, aí você vai no I-35, pau, explode, né, porque é o que o paciente aqui está apresentando, assim. Está fazendo uma pergunta e naquela pergunta tem um conteúdo ali que você precisa entender o que acontece, né? E é muito interessante quando ela fala, né? Precisamos tomar cuidado, porque é muito fácil sintonizar na frequência ódio do adulto e não na frequência sofrimento da criança no adulto, né? Formulando de outra maneira. Quando escutamos o adulto, a pergunta queima-roupa nos dá a sensação de uma intimidação agressiva. O analista fica intimidado. Quando escutamos a criança no adulto, esse tipo de pergunta representa uma carga de urgência. É com a urgência da angústia que a criança no adulto faz essa pergunta. Você acha certo mamãe sumir de repente? Ela tinha ou não tinha um compromisso comigo? Tenho razão de estar machucado e revoltado, não tenho? Frente a uma pergunta queima-roupa, o analista não fica mudo, ele responde, mas não ao conteúdo manifesto, e sim ao que move a pergunta, aquilo que levou o paciente a fazer aquela pergunta. Um microexemplo. O paciente pergunta que horas são. O que move a pergunta é o receio de não ter mais tempo de falar de X. Ou então, o que move a pergunta é estar sem assunto e angustiado por ainda ter muita sessão pela frente. Em vez de responder, é mais produtivo interpretar o que moveu a pergunta. Volto à pergunta queima-roupa. Se conseguimos acessar o que a motiva, não precisamos responder nem sim nem não. Existe uma terceira possibilidade, que é interpretar. E o que mais te machuca é imaginar que ela, a namorada ou a figura materna, não está nem aí para você, não tem ideia de como você sofreu e continua sofrendo. Certamente seria um alívio para Léo se ver bem refletido pela interpretação do analista. Ele poderia começar a fazer contato com seu sofrimento, que, mais uma vez, não foi apenas ter perdido Lina. É que a maneira como essa perda aconteceu foi vivida como humilhação. E ele tem medo de que seu objeto não seja capaz de sintonizar com a dor da ferida narcísica e lhe inflige uma nova dor.
Antes que isso aconteça, ele se defende ficando emburrado ou colocando o analista em perguntas difíceis, né? Aqui, acho muito interessante quando ela diz, né, que não precisa as perguntas dos pacientes terem sim nem não. Existe uma terceira via, que é interpretar a pergunta. Acho que isso muda tanto, né? Acho que isso coloca a gente numa posição onde a gente pode fazer análise a partir disso, onde a gente pode ir criando mais linha, mais corda, assim, mais material. Porque quando a gente só se vê encurralado, tipo, me perguntou, agora eu vou ter que responder aqui, agora vai pegar em algum valor meu, agora o paciente, sei lá. Isso acontece muito quando os pacientes perguntam coisas específicas que a gente se sente encurralado na resposta, né? Assim, de, o que você acha? Você acha certo esse negócio que está acontecendo com a guerra? Nossa, sei lá, gente, é tão complicado, né? A gente colocar ali um juízo de valor, de sim, eu acho certo, ou não, não acho certo. Talvez aqui, nessas perguntas difíceis, a gente tem que ir por essa terceira via mesmo, de interpretar por que o paciente fez aquela pergunta, né? E como ela disse, às vezes o que horas são pode significar muito. Eu quero falar muito, mas eu não acho que não vai dar tempo de falar. Ou que horas são estamos no meio da sessão, não tenho mais assunto, que horas são? Quero fugir daqui, né? Então, a mesma pergunta pode ter interpretações de motivo de que o que move a pergunta, muitas, né? Então, acho que isso é bem interessante quando ela coloca, e talvez isso possa ser um ponto para a gente observar na nossa clínica, né? Falamos sobre o trauma e a humilhação de perder Lina de maneira tão inesperada, mas não o suficiente sobre o que ela representa para ele. Como é a Lina? O que ele gostava nela? Ficamos sabendo que ele valorizava o fato de que ela e sua família são evangélicos. Gostava de que ela fosse tímida e tivesse os valores morais corretos. Fisicamente, era baixinha, do tipo mignon, sem muitas curvas. Para ele, era importante que não fosse um mulherão. Por que será, né? E o que será que tudo isso quer dizer para ele? Acabamos entendendo que ele achava que tinha encontrado sua bela recatada do lar e que, por isso, não corria o risco de ser traído nem abandonado. Razão a mais para ele ter ficado tão abalado como o que lhe aconteceu. Nossa, né? Então, assim, ele pega uma garotinha meio que sem graça, porque isso não ia causar uma ameaça narcísica para ele. E olha só, que curioso, né? Aquilo que ele acha assim, essa aqui vai ser café com leite, essa aqui não é um mulherão, essa aqui não vai me trair, é justamente a que fica. Talvez exatamente por isso tenha doído tanto, né? Talvez se ele tivesse ficado com um mulherão e o mulherão tivesse traído ele talvez pensaria assim, mas ela era muito mesmo, muita areia pro meu caminhãozinho mesmo, eu não ia dar conta dela mesmo, então tudo bem ela me trair. Mas como ele foi pegar alguém, né, na projeção dele, que seria assim, menos risco de que ele fosse ameaçado nessa integridade da relação, e quando ele entende que, nossa, eu fui lá na expectativa menorzinha, e mesmo assim essa expectativa me frustrou, colocou alguma coisa diferente daquilo que eu achava, isso gera uma ferida muito narcísica, né? Isso reforçando aí, que tem a ver com essa ferida narcísica, de não acredito que mesmo sei lá, alguém sem muitas curvas, sem muita graça, pôde ser capaz de fazer isso comigo, né? A colega continua a apresentação. Ela esclarece que resolveu trazer este caso ao ateliê porque está preocupada. Já pressentia isso, mas de algum tempo para cá, o paciente diz explicitamente que sente vontade de morrer. E ele complementa: não é que eu queira me matar, é vontade de morrer. Tem feito tudo por obrigação, não tem vontade de nada, não vê sentido na vida. Perdeu o propósito, né? Perdeu aquilo que, assim, então, perdi um amor, meu eu também foi junto com ele. O que ele está querendo dizer à analista? O subtexto aqui, sem Lina, a vida não vale a pena. Não chega a ser uma novidade, já sabemos que ele não está conseguindo atravessar esse luto, mas talvez possamos escutar algo um pouco diferente. É mais uma maneira de estar emburrado na sessão. Estou aqui dizendo que quero morrer e a culpa é sua porque você não faz nada para resolver isso. O clima nas sessões continua tenso. Léo diz que não confia em ninguém, nem na analista, e está sempre na defensiva. Ele sente que a menor provocação, Léo vai partir para uma briga. Ela sente, né?
A principal característica desse campo transferencial é que cada um sente ameaçado pelo outro e nenhum dos dois pode relaxar. Fica tenso, né? É aquelas sessões onde você acha que, assim, a gente até tem que se preparar para entrar nela, né? Tipo, meu Deus do céu, qualquer coisa que eu fale, o paciente vai descortar. Parece que qualquer interpretação que a gente tenta fazer, o paciente fala, não é isso não. Não, não acho não. E a gente fica naquele clima de pisar em ovos, assim, de ele não tá gostando de estar aqui, eu não tô gostando de estar aqui também, mas a gente tá fazendo o quê aqui, né? Fica aquele impasse, aquele clima bem tenso, assim, na sessão. E parece que a gente está brigando mesmo, duelando. Não sei se vocês já tiveram pacientes assim, mas eu já tive alguns pacientes que a gente entrava na sessão e parecia que era um duelo, assim. Um cedia daqui, o outro não cedia dali, parecia que estava claramente falando, tem sessão hoje, ou tipo, que horas que vai acabar esse negócio? Ou como você é chata, mas semana a semana a pessoa estava lá, né? E aí fica esse clima de duelo, talvez tentando entender assim. Tá difícil para ambos, né? Tá difícil para os dois. Assim, ela com medo dele e ele querendo por defesa fica cada vez mais raivoso e os dois não estão conseguindo acessar, que é a questão da ferida dele, né? Da ferida narcísica dele, dessa ferida relacionada ao infantil, ao traumático, que tem a ver muito mais com a figura materna do que com ali, né, propriamente dito. Mas enquanto ele fica ancorado, né, nessa barreira, eles não avançam, né? E aí talvez o grande desafio seja como quebrar essa barreira para ele abaixar, para ele dar uma trégua, para a gente conseguir acessar a dor real do Léo. Porque enquanto ele está dizendo essa falsa dor, né? Vamos pensar não falsa dor como se... Mas vamos pensar em falso self, né? É a falsa dor, a falsa queixa que ele está tentando trazer, como se fosse a principal. Não que não seja, mas tem uma outra, né? Enquanto ele fica meio que... embravecido nisso, né, emburrado nisso, a gente não consegue avançar na análise, né? Mas vamos lá. Assim que coloco isso em palavras, nossa colega traz uma associação. Certa vez, ela foi tomada por uma imagem digna de um filme de terror. Terminada a sessão, ela vai ao banheiro e, ao sair, encontra o paciente que voltou ao consultório para agredi-la, talvez matá-la. Se ainda houvesse alguma dúvida, agora o medo da contratransferência apareceu com tudo. A analista teve um pesadelo acordado. Isso nos leva de volta aos pesadelos de repetição. Léo diz que tem medo de ceder caso Lina queira voltar. Seria um absurdo eu corresponder depois de tudo que ela me fez. Já falamos do impasse. Vai sucumbir à necessidade de amar e ser amado, arriscando-se a sofrer uma nova ferida narcísica? Ou prefere se proteger, mesmo que isso signifique viver num deserto afetivo? O problema é que essa defesa também não funciona. Sem amor, a vida não vale a pena, dá vontade de morrer. Então, só lhe resta arriscar, mas não tem coragem. O pior é que, mesmo se tivesse coragem de enfrentar um golpe narcísico, ceder para ele é ser um corno manso. Impossível viver na dignidade, no autodesprezo e no ódio de si mesmo. Essa é a angústia do neurótico, né? Eu quero, não quero. Quero voltar, mas não quero voltar. Quero, não consigo. Quero, mas não sei como querer. Quero, mas não sei se quero, né? Então, é o neurótico clássico aqui que fala, tá bom, e aí, né? Não quero nada. Nenhuma das opções me são possíveis, mas eu quero sofrer por todas. E vou ficar aqui te falando todas as opções a que eu tenho direito de sofrer. E a gente fica lá escutando todas as opções que ele tem direito de falar, né? Então, acho que isso é clássico, né? E para além disso, tem um fundinho de, e você que resolva isso, tipo, porque se eu não consigo sair desse impasse, se eu não consigo sair da angústia, se eu não consigo resolver se eu quero perdoar a Lina, se eu quero viver com amor e ser chamado de corno manso, mas se eu não quero viver com amor e aí eu vou ser eternamente viver num deserto afetivo, se eu não estou conseguindo sair dessa dúvida, a grande responsável é quem? A psicóloga, que não me fala nada de bom. A psicóloga que não me dá um caminho, a psicóloga que não me mostra uma saída, né? E aí que vem talvez essa agressividade projetada, né? Que é assim, tipo, você não sabe o que me falar? Não, Larissa, você tinha que me falar o que eu tenho que fazer. Eu fico com ela, sabe? Sair dessa situação. Então é muito interessante quando a gente percebe essa agressividade latente pra gente, porque talvez a agressividade seja, como eu não consigo encontrar um caminho, eu metralho o caminho para você, para que você me diga, né? E aí cabe a gente, enquanto analista, suportar que assim não vou te dar caminho nenhum.
Diz aí qual é o caminho que você quer fazer, sustenta seu desejo, sustenta a sua escolha, porque isso talvez é o que a gente pode ajudar o paciente, né? Mas vamos lá. O processo deste ateliê foi dos mais interessantes. Atenção para o spoiler. Entre o primeiro e o quarto encontro, todos nós, inclusive a analista, pudemos mudar de posição na contratransferência. Num primeiro momento, temos medo de Léo, porque, como uma mina, ele pode explodir. E nós com ele, claro, a qualquer momento. Ao fim do processo, pudemos vê-lo como um porco-espinho, que passou a vida preso numa posição defensiva que tem lhe custado muito caro. Por mais que ele queira amar e ser amado, ninguém consegue chegar perto dele. O que quero dizer com mudar uma posição na contratransferência? Que foi preciso enxergar um Léo porco-espinho que se defende no lugar do Léo mini-explosiva que ataca. Isso muda tudo, pois quando conseguimos transformar nossa escuta, automaticamente iremos intervir de forma muito mais empática com a criança nele. Escutado dessa maneira, Léo poderá baixar a guarda, mas isso é no futuro, ainda não estamos lá. Interessante pensar nisso, né? Muitas vezes, quando vem um paciente que só ataca, ele na verdade é um porco-espinho. Talvez isso ajude a gente a olhar para isso, né? Esse símbolo do porco-espinho, né? De um paciente que só ataca, é agressivo, muito intragável, né? Sabe esses pacientes intragáveis que a gente fala, gente, que paciente chato, pelo amor de Deus, por que ele está me procurando? Eu não gosto dele. Talvez a gente pense assim, nossa, que difícil. Deve ter alguma necessidade de atacar tanto, de ser tão agressivo, de me desafiar tanto. Tem alguma dor aí. A gente precisa olhar, tentar cafungar para tentar achar a dor, né? Nesse primeiro encontro, ainda não tínhamos a imagem do porco-espinho. Foi uma construção. Tivemos que avançar tateando por tentativa e erro. E é exatamente esse o valor do ateliê, a experiência emocional e intelectual do processo. A analista retoma sua dificuldade em chegar em Léo. A tensão na contratransferência e a sensação de que ela vai estar errada de qualquer jeito. As sessões se sucedem, mas o material clínico mais relevante é o campo minado. Vamos tentar entender melhor quais são as posições identificatórias que sustentam esse campo transferencial. Uma hipótese é de que, de um lado, temos uma criança ameaçada e, de um outro, um objeto ameaçador. Quem é quem? A analista está identificada com a criança ameaçada ou com o objeto ameaçador? E o paciente? Quando Léo pergunta se ele tem ou não razão em estar com ódio de Lina, ele está do lado ameaçado. Ele pode dizer que ele não tem razão. Ela pode dizer que ele não tem razão. Sinal de que ela não empatiza com seu sofrimento. O curioso, porém, é que quando ele faz essa pergunta queima-roupa, quem se sente ameaçado é a analista. Portanto, nesse momento, ele também está identificado como objeto ameaçador. Descobrimos, assim, que nesse campo transferencial as posições são simétricas. O paciente tem medo do analista, que tem medo do paciente. E aí a gente vai vendo, né? Por isso que a gente sempre fala que toda contratransferência é uma resposta transferencial. Então, exatamente por isso, né? Se eu tenho medo do paciente, é porque talvez, de alguma maneira, ele também tem medo de mim, eu tenho medo de descobrir algo que eu estou tentando proteger as 7 chaves, né? Então, quando a gente pensa nisso, nessas posições da transferência e da contratransferências como elas não caminham de maneira oposta, elas são complementares, por mais que uma tenha uma direção e a outra tenha outra, né? Acho que é bem interessante quando a gente começa a entender esses conceitos juntos, assim. E achei interessante também pensar nisso, que às vezes, quando existe duas posições, quando essas posições não são simétricas, aliás, quando as posições são simétricas, né? Então, assim, se o paciente está no objeto ameaçador e o analista também está no objeto ameaçador, não funciona. E se o analista está na posição de criança e o paciente também está na posição de criança, também não funciona. Por isso que talvez a gente fala sobre o encontro terapêutico. Quando a gente está indo os dois com a mesma roupa, talvez no mesmo caminho, a gente nunca vai se encontrar. A gente pode ir no máximo na mesma direção, né? Então vamos pensar, sei lá, numa estrada. Tem um carrinho indo daqui para lá. E tem outro carrinho também indo daqui para lá. Eles vão se encontrar?
Não, eles no máximo vão ficar na paralela, eles podem olhar do lado, assim, eles podem até se referenciar, eles podem até ter uma identificação projetiva, mas se os dois estão caminhando na mesma direção, eles nunca vão se encontrar, eles vão ficar na paralela. Mas talvez aqui ela está falando sobre a importância de, num processo analítico, ter um encontro. Então, para ter o encontro de uma posição, o outro tem que estar na outra posição, senão não tem encontro terapêutico, senão a gente vai viver sempre nessa paralela. E na paralela, como existe a questão da simetria, como na paralela as coisas são muito iguais, não dá para ter campo de análise, porque os dois estão identificados na mesma posição. Se os dois estão identificados na mesma posição, ninguém consegue ajudar ninguém. Porque tá os dois ali no mesmo caminho, no mesmo areia movediça, no mesmo sentimento transferencial contra transferencial. Achei isso bem interessante quando a gente percebe, né? Que talvez quando a gente sai de um movimento paralelo com o paciente, e aí a gente pode entender qual é a posição complementar de que aquele paciente precisa, aí o encontro terapêutico acontece. Ficou claro? Ou muito confuso, viajei? Deu para entender? Talvez a gente possa sempre pensar assim, nesse lugar do... Aqui eu dei uma viajada, pensei muito naquele lugar lá do Jung, do Yin e Yang, né? Então, assim, a gente precisa talvez ter essas posições complementares. Então, se o paciente está vindo se sentindo muito ameaçador, talvez eu preciso ter uma posição complementar para mostrar o outro lado, da mesma forma como se o analista se identificando muito como uma criança e o paciente também não vai acontecer. Então, a gente tem que ficar pensando muito em qual que é a posição complementar que aquele paciente precisa, né? Mas vamos lá. Para tentar desarmar a bomba, vamos começar com a contratransferência. A analista tem medo de dar a resposta errada e explodir tudo. Tem medo de sair do banheiro e o paciente está lá para agredi-la. E se ela percebesse o medo que o paciente tem dela? Ela veria que Léo tem medo de ter seu sofrimento desqualificado ou mesmo ridicularizado. Será que ela perderia o medo do paciente? É provável. Ela poderia, então, se mexer, falar com o paciente sem medo de explodir tudo. E isso pela boa razão de que ela saberia comunicar ao paciente que ela percebe e entende o medo que ele tem dela. Ela teria descoberto formas de entrar capazes de acolher a angústia na criança e no adulto. Seria possível falar do medo de ser humilhado. A analista estaria exercendo a função simbolizante e o paciente se veria bem refletido por ela. Ele poderia se reconhecer nas palavras da interpretação, sair um pouco do ódio que sente por Lina para entrar em contato com sua angústia. O processo de simbolização primária seria retomado. Sintetizando nossos passos. Fizemos uma espécie de diagnóstico da situação transferencial, identificando as posições identificatórias ocupadas pela dupla. A analista tem medo de Léo, que tem medo da analista, que tem medo de Léo, e assim por diante. Estou usando o termo medo, mas o mais correto seria falar em terror. Cada um está aterrorizado pelo outro. Quando caminhamos por um campo minado, ninguém sente apenas medo, e sim terror. Caberá à analista sair dessa posição identificatória. Ela terá que transformar o seu próprio terror em mero medo. Naturalmente, isso é mais fácil de dizer do que de fazer. Não é um ato de vontade, algo que se possa fazer por decreto, de fora para dentro. Não vou mais ficar com medo desse paciente, pronto, acabou. Tem que cair uma ficha. Ela precisa conseguir enxergá-lo de outra maneira. Só assim deixará de ter medo dele. Será, então, uma mudança de posição subjetiva, uma transformação de dentro para fora. Associo com um filme que nos ajuda a entender por que, por enquanto, a analista não tem saída. Ela sabe que, em algum momento, vai dar a resposta errada e ele vai partir para a briga. No filme, um homem paranoico diz suavemente à sua jovem e querida esposa: "Pode ser sincera, qual o defeito que você vê em mim?" Tremendo de medo, mas incentivada por ele, a pobre moça diz: "Às vezes você é muito duro comigo." E aí, né, wrong answer, como dizia o algoz à sua vítima. Resposta errada. Ato contínuo. Ele cai matando, acusando-a de ser totalmente injusta. A pobre moça se encolhe, aterrorizada. Imaginem a tensão que ela vive nessa relação conjugal, sempre pisando em ovos.
Como usar essa associação para elaborar o medo na contratransferência? Quando a esposa faz uma crítica e o marido explode, ela não tem a menor ideia de que, sem querer, cutucou um baita nervo exposto. O nervo está exposto desde sempre e não tem a ver com ela. Acontece que, para ele, ela é uma figura transferencial. Ele não explode por mal. Ele, de fato, não aguenta a mínima crítica que provenha dela, embora a tivesse solicitado com toda honestidade, porque tem uma ferida narcísica gigante. Só de encostar, ele pula de dor. Léo é como esse homem. Ele também tem uma ferida narcísica gigante. A analista sabe disso por causa da tensão do campo transferencial. Mas, para mudar a posição da contratransferência, será necessário entender de verdade, emocionalmente, que quando ele explode, não é por mal. E aí é que o filme nos ajuda. Contudo, precisaremos dar um passo a mais, sem spoiler. Como sabemos, sempre escutamos o material clínico a partir de alguma teoria implícita. Nesse caso, com que teoria vamos escutar a violência do paciente? Podemos falar da violência dele como algo que lhe pertence, como se tirássemos uma foto da cena e víssemos que ele é violento. Ele tem uma violência que é dele, está sempre pronto para partir para a briga. Nessa leitura, o ódio é constitucional, derivado da pulsão de morte. É uma leitura de inspiração kleiniana. Entretanto, se em vez de foto fizermos um filme, podemos dizer que ele se torna violento no meio de uma relação intersubjetiva traumática. Isto é, uma relação que não atendeu minimamente às necessidades do eu. A dor se transforma em ódio. É uma leitura de inspiração winnicottiana. A mudança de posição na contratransferência depende de uma mudança na escuta. E essa depende de uma mudança na teoria implícita do analista. No primeiro caso, temos toda a razão em ter medo do paciente. Inclusive, ficamos de mãos atadas para lidar com o ódio que existe, porque existe. Podemos constatar junto com o paciente como ele fica com ódio em tais e tais situações. Mas isso ele também sabe. Cida, no ateliê 1 de Odeio Meus Pais, do volume 2, vive intoxicada pelo próprio ódio. No segundo caso, tentaremos entender em que tipo de relação ele se tornou violento. Porque naquela posição X ele se torna violento. Como ele vive a posição X? Qual é o gatilho? A vantagem de pensar assim é que, se o ódio não é constitucional, temos a possibilidade de criar no campo transferencial um ambiente que, ao não retraumatizar o paciente, torna a violência desnecessária. Se a bomba é armada numa posição intersubjetiva, ela só poderá ser desarmada em uma outra posição subjetiva. Aqui ela está dizendo, né, sobre como a gente vai olhar a constituição desse sentimento. Se a gente entende o ódio como algo fixo, estático, que está mais relacionada, por exemplo, à identidade dele, né? Tipo assim, ele é violento, ele não vai melhorar como se fosse algo estático mesmo, né? Mais nessa questão da inspiração kleiniana, né? De que ele é violento, a essência dele é ser violento e nada que faça vai fazer ele mudar, a gente fica numa posição muito mais complicada de entender que pode ter atuação, porque se é uma estrutura, por exemplo, da personalidade, se é algo que ele é e sempre vai ser, a gente fica quase que sem ação. Então, como é que a gente vai deixar de ter medo se isso é uma posição fixa, estática? Agora, quando a gente vai para uma leitura winnicottiana, que pensa muito mais em como é que o ambiente fez com que ele se tornasse violento, ou quais são os elementos do ambiente que fez com que essa violência desabrochasse, a gente começa a entender que se a gente proporciona um outro ambiente, que no caso ela está falando de uma outra posição subjetiva, ele vai poder deixar de ser. Então, essa situação do ódio, ela não passa mais a ser estática, mas ela passa a ser flexível. Então, é flexível conforme uma condição. E essa condição é que ela está tentando colocar de que se a gente muda essa posição subjetiva, ou seja, se a gente cria outros elementos que fizeram, se a gente consegue identificar quais foram os elementos gatilhos que fizeram esse ódio nascer nele, a gente consegue também
fazer com que isso possa ser voltado para trás. A gente pode, sei lá, passar Errorex. A gente pode... Errorex, não sei se vocês sabem o que é Errorex, mas às vezes é corretivo, né? Aquele negócio que você passa na caneta. Então, a gente pode voltar para uma outra possibilidade. O que ela está querendo dizer aqui é que, conforme a gente entende a constituição do sintoma, a gente vai conseguir pensar se tem manejo ou não para fazer a partir daquilo. Como ela fala, né, que se eu entendo que esse ódio não é constitucional, eu tenho possibilidade de criar outras estratégias. Então, se eu estou entendendo que isso faz parte de uma reação dele e não de uma constituição, aí eu consigo mudar e consigo pensar em estratégias para mudar essa posição subjetiva que vai fazer diminuir esse sentimento. Talvez é por isso que ela falou sobre... Para a analista conseguir atuar com esse caso, ela vai ter que entender a forma como ela vai olhar numa leitura teórica. Se ela olha para esse paciente num sentido de ele é violento e ele sempre vai me atacar, é uma transferência negativa, não importa o que eu faça, é a constituição dele, talvez o caso não avance. Mas se ela entende que não, ele está violento, porque neste processo ele entendeu que era o único recurso para lidar com a dor dele. E se eu diminuir essa resistência, e se eu mudar a posição subjetiva, e se eu entender, der outras condições para ele olhar para outros sentimentos, ele vai deixar de ser violento, e aí a gente vai conseguir chegar numa transferência positiva, aí a análise começa a ser um pouquinho mais possível, né? Ficou claro? Acho que li bastante, mas acho que é mais ou menos isso que ela está tentando dizer, né? Assim, sobre olhar o caso a partir dessa diferença, dessa visão estática para uma visão flexível, né? Nessa teoria, se enxergarmos o ódio como uma reação a uma ferida narcísica, temos a chance de mudar o foco da nossa escuta. Em vez de ficarmos siderados e apavorados pelo ódio, vamos procurar a dor, mesmo que, num primeiro momento, ela não apareça de maneira muito evidente no material clínico. Pronto, estamos em condições de mudar a nossa posição na contratransferência. Podemos até ter um pouco de medo do paciente, mas já não estamos aterrorizados. Se a esposa do filme soubesse que tudo isso, em vez de responder a pergunta dizendo, às vezes você é muito duro comigo, ela poderia dizer, você tem medo de que eu só possa te amar se você for perfeito. No caso de Léo, o equivalente seria, você ficou mortalmente ferido porque imaginava que Lina também te amava. Nossa compreensão sobre esse campo transferencial avança, mas ainda precisamos entender melhor por que, para Léo, Lina é insubstituível. Quem é Lina na sua economia psíquica? Como ele a constrói transferencialmente? Ele já tinha dado algumas pistas. Como vimos, ele a via como bela, recatada e do lar. Além disso, assim como ele, Lina é rica. Isso a tranquiliza, porque significa que ela não está com ele por dinheiro e sim por amor. Mais um detalhe: ambos tiveram pouquíssimas experiências sexuais. Do ponto de vista deles, são iguais, eles combinam. Ela não vai traí-lo, é mais uma garantia. É quase como se ele estivesse buscando, né, a mulher que tivesse menos possibilidade de ferir ele. Talvez porque ele já foi ferido por algo antes, né? Fico pensando nisso, assim. Ele vai muito cauteloso nessa escolha, né? Precisa ser evangélico, precisa ser rica, precisa ter as mesmas quantidades de experiências sexuais que eu, não pode ser muito sedutora, não pode oferecer risco, não pode querer me trair. É quase como se ele estivesse constantemente, assim, procurando esse solo seguro, né? Resumo da ópera. Com Lina, ele sente que pode relaxar. Com ela, não há campo minado. Pode descansar da tensão permanente que é a sua vida. Nessa mesma linha, há mais um fragmento interessante. Seu sonho era levar Lina para morarem na Costa Rica. Como entender isso, para além do conteúdo do manifesto? Por que, de todos os lugares do mundo, ele escolhe a Costa Rica? O que esse lugar representa na sua economia psíquica?
Ele menciona o fato de que a Costa Rica é um país tranquilo, que nem exército tem. Ou seja, o lugar não tem tensões. Riamos, por contraste, a metáfora do Afeganistão. É nesse lugar perigoso que ele vive desde que se conhece por gente. Quer sair do Afeganistão e ir para a Costa Rica. Pobre Léo, tudo que ele quer na vida é um pouco de paz. Pensava que levando essa moça bela, recatada e do lar para um lugar, para um país que nem exército tem, ele finalmente poderia viver tranquilo. Poderia confiar em Lina e relaxar. Léo continua se queixando de que não tem prazer com a vida. Claro, quem pode ter prazer quando vive no Afeganistão? Ninguém está livre para apreciar a beleza das borboletas num terreno minado. Aqui, acho muito interessante quando a gente fala também que uma das técnicas muito importantes assim da psicanálise é a gente avaliar elementos específicos, né? Às vezes o paciente fala, por exemplo, sonhei que eu queria levar na Costa Rica. E às vezes a gente na pressa ou nesse lugar assim muito de a gente precisa ir parando nesses elementos específicos, assim, como ela fala, né? Então, isso é interessante a gente pensar. Por que em todos os países do mundo ele escolheu a Costa Rica? O que a Costa Rica significa para ele? Da mesma maneira, como às vezes o paciente chega e fala assim: para mim, é muito importante que o meu carro fosse azul. Sabe, coisas específicas que o paciente marca assim. É quase como se o paciente pegasse assim um tabuleiro, um mapa, e aí ele marcasse e falasse assim: aqui tem uma pista, você precisa descobrir qual é essa pista. Quando o paciente vem com questões muito específicas, ou às vezes números específicos, ou às vezes uma crença muito específica, às vezes a gente também tem que pensar para além do que significa aquilo, o que significa aquilo para o paciente, porque aí a gente vai conseguir talvez entender que ali existe uma associação, né? Quando ela pergunta o porquê da Costa Rica e ele responde porque lá não tem exército, porque lá é calmo, não tem guerra, a gente consegue entender do que ele está buscando e para onde ele está fugindo, né? Do que ele está fugindo. Ele poderia dizer, por exemplo, outras coisas. Ele poderia dizer assim: eu gosto da Costa Rica porque lá tem mar, porque lá o vento bate tranquilo. Tá? Ele poderia dizer qualquer outra justificativa. Mas é interessante a gente pensar de como ele constrói esses desejos que vêm aparecendo no sonho, eles são desejos de fugir de uma realidade muito incômoda, né? Então, quando ele fala, eu quero ir para Costa Rica, porque na Costa Rica não tem exército, ele está falando, o lugar que eu estou tem exército, o lugar que eu estou tem conflito. E esse lugar que eu estou não é necessariamente um lugar atual, mas o lugar onde ele está desde então, que ele está lá no passado, né? Até então ele vivia nesse Afeganistão, mesmo que ele já tenha saído do Afeganistão há muito tempo. Simbolicamente, ele ainda vive nesse Afeganistão. Então, acho interessante quando a gente sempre pontua, né? Assim, eu lendo Marion, eu não sei se acontece com vocês, mas eu lendo Marion, eu percebo quantas coisas eu deixo passar. Não sei se vocês têm essa impressão, assim, mas abrindo o coração, assim, eu vejo assim, gente, quantas vezes o paciente ele dá muita pista pra gente. Ele dá muitas coisas que a gente poderia explorar mais se talvez a gente não tivesse com tanta pressa de escutar. Às vezes a gente precisa escutar com um pouco mais de calma, né? Com um pouco mais de vamos tentar entender aqui, linha por linha, o que isso quer dizer. E eu acho que isso tem muito a ver com esse lugar que a gente está, assim, da vida agitada, né? Assim, estou pensando muito naquele livro do Geração Ansiosa, né? A gente também é atravessado por isso. E é muito difícil a gente sair desse lugar automático da vida, da produtividade, do capitalismo, do tem que escutar o máximo de coisas possíveis que o paciente vai dizer. É quase como assim, sei lá, se a gente for pensar numa quantidade de caracteres adequado para uma sessão, o paciente tem que falar 1.400 caracteres. E às vezes a gente tem essa ansiedade mesmo de escutar o máximo possível, de escutar o máximo de história que a gente tem para ouvir do paciente, de escutar o máximo de informação. E às vezes a gente focada nesse máximo,
a gente perde muitos detalhes importantes se a gente fosse escutando caractere por caractere, né? Então, ele fala sobre, a Lina é mignon, ela não tem curvas. Por que é importante ela ter curvas? Talvez a gente fazendo essas perguntas mais do detalhe, sabe? Eu fico pensando sempre que o paciente, às vezes, chega 2.0, assim, do WhatsApp. Ele sai falando, e a gente, às vezes, conectado também com essa ansiedade, sai escutando. E nessa escuta a gente perde muita coisa. E quando eu leio Marion, eu penso muito nisso, assim, que ela faz uma escuta pausada. Vocês reparam, assim, que ela pega uns detalhinhos e numa frase ela volta lá. Aí numa frase ela volta lá, ela faz uma escuta muito mais pausada, né? Tá me fazendo aprender muito sobre essa atenção flutuante, que talvez às vezes tem que ser uma atenção não só de flutuar, mas de fragmentar, sabe? Fragmentar cada coisa que o paciente vai falando e a gente tentar entender o significado de cada um desses pedacinhos, para depois desses pedacinhos a gente conseguir entender o todo. Porque quando a gente só quer escutar nessa velocidade, assim, que não só flutua, mas que às vezes desliza, né? A gente quer deslizar a nossa escuta e ter uma atenção muito rápida, porque talvez o discurso do paciente também na angústia dele e num sintoma muito clássico de ansiedade venha muito rápido, a gente perde a possibilidade de ir fragmentando, assim, pedacinho por pedacinho. E a hora que eu penso muito na Marion, eu acho que é isso que ela mais ensina a gente, assim, a ir partezinha por partezinha, assim, muito aos poucos, e entendendo os detalhes que parece que a gente vai perdendo na nossa escuta, principalmente se a gente está atravessada pela cobrança que o paciente está fazendo para a gente de responder uma pergunta que ele quer, ou pelo medo de não estar entendendo aquele caso, ou pelo medo de não saber qual caminho, qual manejo, a gente vai perdendo uma escuta, e uma escuta que tem muitos detalhes, tem muitos mapinhas do tesouro aí que a gente perde por essa ansiedade do escutar um discurso muito trivial. Ele quer levar para Costa Rica. E aí, eu lembro muito, assim, não da psicanálise, mas eu lembro mais, aqui, talvez, né, não sei se todo mundo é psicólogo, mas na faculdade de psicologia, a gente tinha, né, as bases epistemológicas de todas as teorias e as linhas, né, de pensamento. E eu lembro muito da base fenomenológica e da ACP, que eles falam muito sobre uma coisa para o paciente é uma coisa para aquele paciente, né? Um sentimento para o paciente é um sentimento para o paciente. E que às vezes a gente tende a generalizar. Então, por exemplo, se o paciente fala assim, estou triste, a gente tende a falar, por que você está triste? Já entendendo o que é tristeza. Porque a gente tem, né, vamos lá, pensar no ancoramento da linguagem e tudo mais, a partir de um momento que a gente entende um conceito, a gente tende a generalizar aquele conceito em todos os outros lugares. Então, se o paciente falou que está triste, eu entendo o que é tristeza. Mas talvez eu entenda o que é a minha tristeza. Talvez eu entenda o que é tristeza para mim. E aí eu acho que a ACP e as abordagens mais fenomenológicas, elas trazem esse lugar do mas o que é tristeza para você? Como é o se sentir triste? E o que significa Costa Rica para você? Que eu acho que talvez, às vezes, a gente nesse discurso mais do generalizar, ou do já entender o que o sentimento significa, ou de talvez, às vezes, estar muito preocupado com o conteúdo inconsciente que tem por trás, a gente talvez se perca um pouquinho e entender o significado para aquele paciente, né? Principalmente se a gente talvez segue uma linha mais freudiana. Acho que quando a gente vai seguindo, né, vai começando a estudar, por exemplo, Lacan, que ele fala muito sobre a linguagem, da construção da linguagem, etc e tal, a gente volta um pouquinho para isso, né, de entender que toda linguagem é amparada, né, num conceito social, toda uma linguagem é uma linguagem aprendida, que aquilo que o paciente fala está ancorado naquilo que ele conhece de mundo, naquilo que a primeira linguagem foi construída para ele. Então, acho que talvez a gente aí comece a se aproximar um pouquinho. Mas quando a gente vai numa linha muito freudiana, eu acho que às vezes a gente tende a ficar só vasculhando inconsciente.
E acho que a gente talvez perde uma interpretação mais subjetiva do que é aquilo para o paciente. E aí, fazendo uma associação, pensando aqui agora, né? Porque talvez Freud generalizava um pouquinho isso, né? Para ele tinha esse pensamento, né, de conceitos clássicos e ele ia entendendo o que cada conceito clássico se espelhava em cada paciente. A gente sabe, né, que muitas vezes a crítica é que ele pegava aquilo que ele entendia como dele e tentava colocar, estabelecer e identificar num sintoma do paciente. Então, ele fazia um pouco essa lógica de parte de um conceito dele para o enquadramento do paciente, né? Se a gente talvez faz esse caminho oposto, né, de parte do que é aquele ponto, aquele conceito para o paciente, e aí a gente vai explorar, talvez a gente faz uma ótica invertida, que eu acho que talvez seja rico desse lugar, assim, de tentar entender melhor o que aquilo faz sentido para o paciente. E aí, fazendo essa análise que a gente talvez faz uma análise mais fragmentada e mais detalhada, e não só uma atenção flutuante que quer caminhar para o inconsciente. Assim. Para mim, isso faz muito sentido, e é uma coisa que eu estou aprendendo muito com a Marion, porque parece que ela escuta, mas ela escuta muito pausado as coisas, de uma maneira que eu acho que talvez eu mesmo não conseguiria, e talvez vocês também sintam essa mesma dificuldade. O que vocês acham? Assim, faz sentido isso para vocês? Faz? Querem comentar um pouquinho? Comenta comigo um pouquinho. Tô falando aqui demais, gente. Sim, não, talvez? Não? Gente, vou começar a brincar de, sei lá, de pegadinha com vocês. Vou fazer uma pergunta, cada uma no final tem que responder. Vocês conversam comigo. Esse grupo tem que conversar também, entendeu? O que vocês estão pensando, sentindo, quais associações vocês estão fazendo com a leitura, porque isso ajuda, agrega, né? Mas então tá bom. É isso. Paramos por aqui hoje, porque eu acho que se a gente começar, vai avançar um pouquinho mais que assim, né? E continuamos na semana que vem. Queria dar um recadinho, gente, que eu vou começar a fazer uma pós que vai ser sempre nas últimas sextas-feiras do mês. E nessas últimas sextas-feiras do mês, eu vou precisar ir para uma outra cidade, porque a aula começa 7 horas lá na terrinha da Tati, lá em Campinas, e eu estou em Amparo. Então, eu vou ter que me deslocar de Amparo para Campinas. E aí, eu não queria desmarcar a última sexta-feira do mês, mas talvez na última sexta-feira do mês a gente precise fazer menos tempo. Aí a gente faz meia horinha. Porque aí eu saindo daqui 4h30, 15 para 5, dá super tempo de eu chegar lá em Campinas sem erro, sem trânsito, sem nada. Mas para sair 5 horas fica muito cravadinho, porque fica o horário do rush e tudo mais. Então a gente combina que não muda nada, mas quando eu tiver pós na última semana do mês, a gente faz menos tempo, porque aí não atrapalha o nosso fluxo, mas também não atrapalha o meu horário aqui, tá bom? Mas é isso. Quando tiver, eu aviso vocês. Gente, hoje a gente vai fazer mais curtinho, tá? Mas aí eu vou lembrando vocês. Então tá bom? Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.